Perfeito. Bom, o primeiro trabalho, então, eu vou fazer a chamada aqui. O tema é Horticultura como terapia na saúde mental. Gabriele Vitória Trajano da Silva, Camila dos Santos Gomes, Adriane Cândido, Emerson Bruno Barros, Isabelle Rodrigues de Oliveira, Juliana Estevão de Castro, Lívia Beatriz dos Santos Barbosa, Mônica Gomes Ribeiro, Telacim Glória Alves Santana, orientada pela professora Regina Helena Marinho. Os senhores terão 10 minutos para fazer a exposição oral, podendo alternar entre os senhores, lembrando que o tempo máximo de apresentação é 10 minutos. Se houver a necessidade de compartilhar slides, também há esta opção. Lembrando que 10 minutos máximo para a apresentação, obrigatoriamente, de acordo com o manual do expositor e do avaliador, câmeras ligadas, então chamo aí os alunos para que iniciem a apresentação. Boa noite, professores. Boa Não sei se está dando noite. para ver direitinho. Eu vou fazer a nossa apresentação em nome do meu grupo e eu vou compartilhar a nossa apresentação, tá? Aí vocês avisam se está compartilhando direitinho. Gabriele, acho que o seu áudio está desligado. Ver se a gente consegue ativar daqui. Voltou. Agora voltou. Vou colocar a tela de novo, aí vocês me avisam se está aparecendo transmitindo. A tela está aparecendo, Tá aparecendo. E vocês estão me escutando, né? Sim. Sim, sim. Então tá bom, eu vou começar. Boa noite, professores e alunos. Meu nome é Gabriele Vitória Trajano da Silva. Eu sou a aluna de enfermagem do quarto semestre na Unifam de Mauá, e eu vou apresentar, em nome do meu grupo, o trabalho sobre ortoterapia como terapia na saúde mental. A minha professora orientadora foi a Regina Helena Marinho, e eu vou apresentar os objetivos da nossa PS. De objetivo geral, é compreender a fome como fenômeno estrutural e proporcional, propor caminhos e sistemas alimentares mais justos e sustentáveis, e como objetivo específico é investigar impactos da fome na saúde física e mental, avaliar políticas públicas de combate à fome, analisar práticas sustentáveis como hortas e hortoterapia, como estratégias de inclusão social e geração de renda relacionadas ao ODS 2. A metodologia utilizada foi a revisão narrativa de literatura, com abordagem qualitativa e descritiva. Foram consultadas as bases como Cielo, Google Escolar e repositórios acadêmicos, utilizando os escritores relacionados à fome, agricultura urbana e saúde mental, e os critérios são estudos entre 2010 e 2005, com rigor metodológico, dados organizados em 6 eixos temáticos, natureza aplicada, visando subsidiar políticas públicas e intervenções sociais. Vamos para a discussão. A hortoterapia nada mais é que o plantio de frutas, legumes e verduras como prática terapêutica. Nossa pesquisa trouxe a importância das diversas formas terapêuticas como complemento da psicoterapia no tratamento de pacientes que sofrem com transtornos mentais. Na mesma, destaca-se a metodologia de grupo, que trata e acolhe o sofrimento em circunstâncias que envolvem violência, luto, depressão, insônia e baixa autoestima, promovendo o acolhimento e a escuta, além da prática coletiva de inclusão social e valorização da diversidade.
A ortoterapia para pacientes com sofrimento mental pode se tornar um espaço de criação, produção, experimentação, socialização e convivência, operando mudanças subjetivas na representação social da pessoa, na diminuição do índice de uso de medicamentos, na ordenação do dia a dia do indivíduo e na adesão ao tratamento. Essa prática, por parte dos idosos, pode ajudar na questão nutricional, já que muitos tendem a perder o apetite, seja por causa de doenças mentais, como o uso dos remédios que afetam o paladar. A experiência de plantar e colher a comida traz de forma indireta esse anseio de experimentar. Além disso, ter esse contato com o processo de cultivo desperta alegria, conhecimento e prazer na experiência, como um todo, possibilitando interações de socialização com os outros pacientes e também adquirindo um novo hobby. A formação de uma horta permite com que as pessoas tenham um contato direto com a terra e o prazer de se sentir útil a si mesmo e às pessoas do seu convívio, tendo um momento de lazer quanto aprendizado, sendo uma atividade de socialização, tendendo a melhorar o convívio do paciente com a família e, em muitos casos, efetivamente, colabora para a melhoria de qualidade de vida do próprio paciente. Importante mencionar o respeito com o tempo e interesse de cada paciente para a qual a atividade proposta e também o acompanhamento do profissional, psicólogo, terapeuta, durante todo o processo. Vou citar agora alguns benefícios da hortoterapia. Como eu disse anteriormente, a hortoterapia ela pode auxiliar no tratamento de várias doenças mentais, como a ansiedade e depressão. Essas doenças elas estão muito ligadas com o uso de medicamento na terapia. E a hortoterapia ela ajuda a reduzir essas medicações, que o paciente consegue se acalmar e desestressar. Então, ele vai sentir um alívio de um período que ele está fazendo essas ações, esse cultivo, essa horta. Ele estimula a convivência em grupo e autonomia, pois a hortoterapia muitas vezes é praticada em grupo com outros pacientes. Então, ocorre uma socialização entre eles, propagando essa convivência em grupo e autonomia, porque é uma prática que ela exige esforço, ela exige o conhecimento. Melhora a saúde mental e física, porque, como eu disse, ela exige o conhecimento, a prática, a rotina. Então, ajuda muito nos pacientes mentais e também a física, porque o plantio, ele vai ser usado muito a agilidade, né? As ações. O uso da horta também pode ser aplicada como fonte de renda, assim como a ODS menciona, essas hortas, como foi no caso também do nosso projeto, os pacientes depois, eles consomem o que eles plantaram na alimentação deles. O consumo próprio do combate à fome, e a gente também vai ter o reuso de cascas de alimentos como adubo orgânico para essas hortas. Então, eles podem plantar, consumir, e as cascas eles vão estar reutilizadas como adubo orgânico. Aqui eu vou apresentar algumas imagens do nosso projeto de extensão. A gente fez esse projeto no Instituto Monsenhor, é uma clínica psiquiátrica aqui de tempo integral, aqui de Mauá, e ela é abrigo atualmente de 13 pacientes que passam a semana inteira, 7 dias, 24 horas, nessa clínica. Todos eles têm algum tipo de problema, algum problema mental, alguma dificuldade. E a gente optou pela nossa matéria ser saúde mental e ter a ver com a ODS 2, fazer essa horta com eles. Vou listar agora alguns dos benefícios que a gente teve e algum retorno que a gente teve com esses pacientes. A gente foi um dia, primeiro, para conhecer esses pacientes, o que eu achei muito importante de mencionar, porque eles conheceram a gente e a gente falou, na próxima vez que a gente for vir, a gente vai fazer essa atividade com vocês, o que deixou eles mais calmos, mais tranquilos em já conhecer a gente e conhecer a proposta que a gente ia apresentar para eles. No segundo dia, a gente chegou e a gente trouxe 2 tipos de plantas para eles entenderem como ia funcionar a horta. A gente trouxe tanto os pacotinhos, as sementinhas, quanto as mudinhas já crescidas. E aí a gente explicou para eles, falou, se vocês plantarem as sementinhas aqui, cuidarem, regarem,
futuramente essas plantinhas vão virar essas mudinhas, e essas mudinhas elas vão dar frutos que vocês poderão colher e utilizar na alimentação de vocês. Todos eles ficaram muito felizes pela presença e tudo mais, de ter uma coisa em grupo, que todos eles participaram, como eu falei anteriormente, respeitando, assim, quem gostou da atividade, mas que não queria mexer com a terra, ficou mais de canto, ficou só observando, a gente pegou e falou, você quer participar? Essa coisa de perguntar realmente para eles se eles estavam à vontade em participar com a gente. Aí, os que resolveram participar, eles ajudaram desde do plantio mesmo, cavando o buraco, colocando as plantinhas. Aí, depois a gente pegou o regador e cada um deles foi regar. E aí, foi muito bonito de ver a participação de todos eles, porque eles ficaram muito curiosos em saber do que era as plantinhas que a gente trouxe, o que eles iam poder comer depois. E teve uma paciente específica que me marcou, que foi uma paciente que ela já estava fazendo essa estratégia do plantio com abacaxi. Ela pegou as coroas do abacaxi, ela colocou nos vasinhos com água e ela estava colocando eles lá para enraizar. Então, além das plantinhas e das sementes que a gente havia levado, a gente também plantou junto com ela essas coroas de abacaxi. E foi muito bonito para ver a autonomia deles. Tinha pacientes que já eram aptos à hortinha, como a dona da clínica falou para gente, que eles já tinham tentado fazer antes, mas não tinha dado tão certo. E aí a gente pegou e falou, vamos fazer com calma, vamos fazer de uma maneira que fique tranquilo para eles, respeitando o processo deles. Então, deu muito certo, na minha opinião. E as imagens podem contar também que eles gostaram muito, eles participaram com a gente, comigo e com todas as meninas do grupo. A professora Regina estava lá com a gente também. Aqui estão algumas imagens das mudinhas que a gente levou. E os a gente não pacientes, está conseguindo, Gabriel, é ver a imagem, porque você parou a sua tela, pelo menos eu não estou conseguindo visualizar aqui. Eu também não, professora. Você pode passar, o Você Gabriel, tem que acho que passar os slides. eu não sei. Isso, agora sim, Aí, isso. Perfeito. Foi? Só para a gente ver. Eu vou deixar assim, Agora sem abrir tão grande, porque eu acho que se Perfeito. abrir ela no Acho modo que a hora que você apresentação, faz ela assim, some. ele não muda pra gente. Vou dar um zoom. Ótimo. Tá dando para ver, professor? Sim, perfeito. Isso. E aí eles participaram com a gente em todas essas imagens, dá para ver. Eu e as meninas e a professora, a gente chegou lá mais cedo. A gente cavou os buracos, planejou tudo certinho onde que a gente ia plantar, visando realmente essa planta, a gente sabe que vai crescer, então ela precisa de mais espaço. Essas aqui são menorzinhas, vamos plantar ela mais junta. E a gente conversou com eles que eles precisariam ter um cuidado contínuo com essas plantas, que eles precisariam regar todos os dias, que não chovessem, e cuidar realmente. E a gente falou, daqui tanto tempo a gente vai voltar para ver como que vocês estão se saindo, se vocês estão gostando da atividade mesmo com as plantinhas. E assim, todos eles ficaram muito felizes de ter participado do nosso projeto. Vou tentar passar aqui para outras imagens, que tem que tirar o zoom e passar manualmente mesmo. É porque você tinha que apresentar, colocar como apresentação lá embaixo, sabe? Aí você ia conseguir ampliar. Tem tipo uma tacinha ali que você clica e ela... Eu coloquei de novo em modo apresentação, igual estava antes. Tá dando para ver? Não. Em modo ela apresentação. um pouco mais. Geralmente dá esses problemas. Pode deixar assim, pode Mas deixar assim. Dá para ver. Gabriela. Sem problemas. E foi assim o nosso projeto. A Dani ficou super empolgada, porque dando tudo certo, eles vão dar continuidade, eles vão começar a utilizar os cultivos mesmo na alimentação deles. Então, quer queira, quer não, ela entra dentro da nossa ODS como uma maneira de trazer, né, de volta esse plantio, esse cuidado focado na saúde mental e também no financeiro, né? Porque impacta o financeiro deles, unindo a saúde mental com a ODS de sustentabilidade e de fome zero.
Em Muito bem. conclusão, o enfrentamento da fome no Brasil exige estratégias integradas que combinem políticas públicas eficazes, práticas sustentáveis e mobilização social. A erradicação da fome e da pobreza não depende apenas da distribuição de alimentos, mas também da criação de sistemas alimentares resilientes, capazes de garantir segurança alimentar sem comprometer os recursos naturais, que é o que a gente propõe com as nossas hortinhas. Nesse sentido, iniciativas como hortas comunitárias e hortoterapia se destacam por promover inclusão social e bem-estar psicológico e geração de renda, que é uma coisa que eu acabei não comentando, me escapou, que eles podem vender, além de eles terem esse consumo próprio, eles podem acabar vendendo e fazendo uma fonte de renda, fortalecendo o tecido social. Além disso, é fundamental reconhecer que a fome não é apenas um problema econômico, mas também um fator que impacta diretamente a saúde mental. A insegurança alimentar gera ansiedade, depressão e sentimentos de desesperança, ampliando a vulnerabilidade das populações afetadas. A hortoterapia surge como uma prática inovadora, pois alia a produção de alimentos à terapia ocupacional, oferecendo benefícios nutricionais, emocionais, especialmente para idosos e pessoas com transtornos mentais, que foi o caso dos pacientes da clínica. Muito obrigada, professores. Foi essa a minha apresentação. Parabéns pela sua apresentação. Sem mais delongas, professora Alessandra, tem, por gentileza, aí para considerações, perguntas, enfim. Eu gostaria. Primeiro, Por gentileza. eu queria primeiro parabenizar ao grupo, a professora também orientadora, pela temática do trabalho, né? É um trabalho que vem justamente em encontro ao que está em voga no momento, que é em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, é importante a gente estar desenvolvendo pesquisas nessa área, né? Então, eu acho a Gabriele tem uma oratória boa para falar também, ela conseguiu trazer, eu achei que a sua apresentação ela ficou muito mais clara do que o resumo. Eu sei que aqui é um resumo expandido, então, às vezes, algumas partes do trabalho ficam suprimidas. Mas eu, como leitora e como avaliadora, eu avaliei pelo que estava escrito. E, assim, pelo que está escrito, eu sugiro a vocês que revejam algumas partes aqui, porque você me traz, no início, na introdução, uma fala muito extensa sobre a fome. Mas eu vejo que o seu título e o seu título em si, ele vem abordando mais a horticultura, mas falando em relação a isso como uma terapia na área da saúde mental. Então, eu creio que seria mais relacionado à parte terapêutica mesmo, e não necessariamente como um projeto que viesse a trazer resultados para abarcar a fome, como está descrito aqui na introdução. Então, acho que precisa alinhar um pouquinho mais essa introdução para que o leitor ele entenda o que realmente você quer pesquisar. Então, assim, eu fiquei ainda na dúvida se realmente o seu objeto de estudo é a horticultura como terapia, ou você realmente quer falar da fome, porque no trabalho que eu tenho aqui, a introdução, ela vem falando muito de um tema de fome, embora a gente saiba que elas têm uma correlação. Indiretamente, a horticultura ela vai ajudar nesse trabalho, como você falou, em relação à fome. Mas a fome, né, que a ODS diz, ela é muito mais abrangente, porque, na realidade, são questões estruturais, né, a fome em si no Brasil. Então, eu concordo que a questão da terapia em si, usando a horta aí, ela vai reduzir estresse, ansiedade para esses pacientes de saúde mental, como você falou. Então, eles vão se sentir mais úteis, vai estimular mais habilidades cognitivas deles, isso é muito importante. Por isso que esse projeto ele não pode parar, ele tem que continuar. Ele é um projeto muito interessante da faculdade. Obrigada. Então, não é? E assim, justamente um tipo de intervenção de saúde.
O que você me traz é uma intervenção de saúde, por isso a relevância dele, entendeu? Só que, se a gente for parar para pensar, essa atividade ela não é num grande volume a ponto de suprir essa fome que vocês relataram aqui no trabalho, que vocês falam o tempo inteiro da fome, né? Porque a gente sabe que uma das diretrizes lá da COP30 está relacionada à questão, né, de sustentabilidade, relacionada a alimentos mais sustentáveis. A gente sabe disso, e vocês focaram nisso, por isso que é um tema super em voga, super importante para atuar. Mas vocês precisam linkar um pouquinho melhor isso, em relação à terapia, à questão realmente da horta aí. Para que esses pacientes... Aí, outra coisa que pode se tornar um viés no estudo esse tipo de pesquisa ele só pode ser implementado na área de saúde mental? Ou será que em qualquer área eu posso estar implementando também? Isso vocês podem pensar, pode ser também que em qualquer área, não necessariamente só na área de saúde mental. São só apontamentos que eu percebi assim, que quando a gente fala com o objetivo de crítica construtiva que a gente fala, que é para vocês refletirem junto com o orientador e ver as possibilidades de construção de melhorar ainda mais o trabalho, porque ele é um trabalho relevante que pode se tornar um TCC, inclusive, de vocês. Afinal de contas, vocês já estão aí, vocês estão no 4º período, né? Então, um outro parabéns aí para vocês, que vocês estão no meio do caminho e já estão desenvolvendo trabalhos acadêmicos científicos. Isso aí é muito importante, vocês. Então, é um incentivo para vocês, não parem por aí, continuem a produzir, tá? E aí é justamente isso. A fome, você falou, que está relacionada a questões políticas, né? São políticas públicas que vão ajudar a resolver isso. Está relacionada à questão de renda, fatores... Então, eu não sei se o professor João concorda comigo, que são questões que talvez estejam em pontos separados. A fome relacionada a questões de renda e políticas públicas, e a questão da terapia, né, a horta como terapia, questões mais voltadas para essa parte de saúde mesmo, de colocar o paciente ali como protagonista, como ele produzir seu próprio alimento, tentar promover, movimentar esse paciente, saber a possibilidade dele se alimentar de uma forma mais saudável, né? Isso é muito importante. Eu não sei se o professor concorda comigo. Concordo plenamente, professor. Então, acho que aí a gente precisa só mexer assim, na justificativa do estudo e tentar alinhar melhor em relação a essa parte da saúde mental. O que vocês querem? E é preciso só rever em relação às referências, que eu acho que na hora de digitar também, elas saíram da ordem direitinho. Como vocês vão publicar? Provavelmente. Aí, como vocês vão publicar, só dá um enter ali para separar, que algumas ficaram grudadinhas, que elas vão se encaixar e ficar certinhas. E sempre façam citações nos parágrafos. É muito importante fazer ou uma citação direta ou uma citação indireta em cada parágrafo. Afinal, por mais que eu monte uma referência, eu preciso citar durante o texto, até porque o leitor ele consegue identificar, isso aqui quem falou foi o Martins, é o Teixeira, é Soares. Nossa, é grande o nome dele, é o Soares, vamos supor. Então, o Soares falou isso. Aí é mais fácil da gente identificar quem é que tem esse tipo de pensamento. Então, por isso que a gente coloca as citações em cada parágrafo também. Mas, de uma forma geral, o trabalho está muito bom. É um tema super relevante. Vocês têm que dar continuidade. Não parem por aqui. Pensem em levar para um TCC para que vocês possam levar isso aí para a vida de vocês, tá? Falei muito, professora. Só complementando, o nosso trabalho na íntegra, ele puxa um pouco mais desse lado da rede pública, né, das intervenções. E nisso, a gente resolveu pegar essa parte da ortoterapia, né, por ser a nossa matéria principal, ser saúde mental, para trazer para a conferência hoje. Mas lá está tudo explicadinho, as referências,
da onde que a gente tirou, da referência realmente da questão econômica com a saúde mental, a questão da saúde mental sozinha e a questão da ortoterapia como prática terapêutica conjunta. Então, ela traz o nosso projeto e a terapia que vem da saúde pública. Então, tudo está de uma forma conecta. Isso aí, é isso aí. Não, faz super sentido. Não, eu vejo que faz sentido. Só precisa. Porque, como a gente só tem uma parte da avaliação, a gente avalia pelo que a gente tem, né? Mas, de uma forma geral, vocês estão de parabéns aí. Muito obrigada, professora. Eu fico feliz em ouvir. Já estão iniciando aí uma graduação com o rigor científico, já pensando em apresentar, né? Isso aí, não parem por aí, tá? Continuem indo a congressos e a outros lugares para apresentar também, tá? Tá bom. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Parabéns também, Gabriele, pela sua apresentação. Você falou muito bem, você tem uma boa oratória também, reiterando o que a professora Alessandra falou. Em relação ao trabalho, concordo com essa questão da fome e questão de diferenciar um pouco se o objetivo é trazer uma análise do aspecto da saúde ou efetivamente, né, da fome, né? Que aí a forma de abranger é diferente. Lembrando que a questão da fome, enquanto um problema socioeconômico, que você vai depender de políticas públicas, né? Puxando aqui para o meu lado, porque a alimentação é um direito social que é exigido do cidadão para com o Estado, né? Do que a saúde, que muitas vezes é exigível também do cidadão para com o Estado, mas na maior parte das vezes a gente tem o campo também envolve a comunidade, os hospitais particulares, né? Clínicas particulares também. Então é interessante você fazer essa separação, mas de qualquer maneira, o trabalho está muito bom. Eu gostei também do que eu li. É uma questão de formatação, talvez também foi na hora que vocês foram passar ou algo do tipo, que ficou o primeiro parágrafo, por exemplo, ele tem uma fonte diferente do segundo parágrafo, e tem também um parágrafo aqui, logo, o primeiro parágrafo das considerações finais, ele também está com uma fonte diferente do outro. Não sei se é só o meu, ou Não, enfim, mas. também, percebi também. Que aí às vezes você vai mandar para publicar em algum lugar, o pessoal pega no pé disso aqui, aí você não ter a publicação aceita em razão dessas questõezinhas, acaba sendo prejudicial porque o trabalho está muito bom. Uma coisa Vamos que estar corrigindo isso. Não, perfeito, fique tranquilo, só estou apontando mesmo, mas por questão de dever de ofício. E a questão do que eu gostei, que vocês citaram uma tese de doutorado da FEFELAT, né, o pessoal chama de FEFELAT, que é a Faculdade de Filosofia e de Ciências Humanas da USP, Agricultura Brasileira, Produção de Alimentos. Eu achei interessante, eu leciono também metodologia, mas focado para o direito. Cada vez mais os alunos, principalmente no direito, tendem a não ler teses, dissertações, artigos. O pessoal pega um manualzão lá, pega 3, 4 manual, faz um artigo, aí não citam um artigo, não citam uma dissertação, não citam uma tese. Eu achei interessante que no resumo vocês citam uma tese de doutorado. Uma faculdade, a USP, que é uma faculdade, né? Então, eu achei bem bacana. Inclusive, salvo engano, vocês são do Rio de Janeiro, correto? É isso mesmo? Não, a gente é De de Mauá, São Paulo, Mauá, a gente é perfeito, do ABC. perfeito. Perfeito, desculpa, vocês são de Mauá. Então, tá, porque tem um outro trabalho também que vai apresentar logo em seguida, que é do Rio de Janeiro, que envolve um tema um tanto quanto parecido. Achei interessante isso, né? Demonstra que as faculdades estão alinhadas nos objetivos da pesquisa. Isso eu achei interessante, né? Bom, de qualquer maneira, parabéns. Eu me dou por satisfeito, professora Alessandra. Eu, com certeza. Perfeito, então. Muito obrigada, Gabriele, professores. imagina, nós que agradecemos. Bom, então, dando seguimento, agora o segundo trabalho, a segunda apresentação, o tema é horta terapêutica e agricultura sustentável na reabilitação psicossocial de pacientes hospitalizados. A orientadora foi a professora Luciana da Conceição Guerrão, da unidade do Rio de Janeiro. Os apresentadores estão aí? Temos duas apresentadoras. Bom, como dito anteriormente, senhoras terão 10 minutos para a apresentação, depois nós faremos as considerações aqui. As senhoras estão com a palavra, fiquem à vontade. Boa noite, professores, boa noite, alunos. Meu nome é Ana Paula, ao meu lado temos a Joyce, e nós somos aluna do Centro Universitário do Rio de Janeiro, acadêmicas do primeiro período do curso de terapia ocupacional.
E nós iremos apresentar nesta noite o artigo Horta Terapêutica e Agricultura Sustentável na Reabilitação Psicossocial de Pacientes Hospitalizados. Este trabalho analisa como a utilização de hortas terapêuticas mediada pelo terapeuta ocupacional contribui para o bem-estar, a autonomia e a reintegração social dos pacientes. A escolha desse tema se deve ao aumento das práticas do cuidado humanizado no ambiente hospitalar e à necessidade de recursos que estimulem não apenas o corpo, mas também a mente, o vínculo social, visto que as internações prolongadas podem gerar prejuízos em diversas áreas, como perda de habilidades. Nesse cenário, a horta terapêutica surge como uma alternativa simples, sustentável e extremamente eficaz dentro desse contexto. O objetivo é analisar as contribuições das hortas terapêuticas na reabilitação psicossocial de pacientes hospitalizados, compreender como a hortoterapia pode auxiliar no processo de reabilitação psicossocial, analisar o papel do terapeuta ocupacional como mediador dessas experiências e relacionar a prática da horta com princípios de agricultura sustentável. A pesquisa se baseia em autores como Altieri, em sua obra Agroecologia, as bases científicas da agricultura sustentável. Ele destaca a importância que a agricultura sustentável como sistema equilibrado e socialmente justo, e em documentos como o COFITO, que reforçam o papel da terapia ocupacional na promoção da autonomia, do engajamento e da inclusão. A horta terapêutica é vista como recurso que envolve dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais do cuidado. Ao meu lado, agora a Joyce irá continuar. Olá, gente, boa noite. Dando continuidade aqui o que a Ana Paula já apontou para vocês, eu vou falar um pouquinho da metodologia que nós usamos, que foi a metodologia narrativa da literatura, com abordagem qualitativa descritiva. As bases de pesquisa que nós utilizamos foi o Google Acadêmico e o Cielo. E, complementando essas bases científicas, nós fizemos aí uma correlação com o evento em comemoração à Semana da Terapia Ocupacional, organizado pela Liga Acadêmica aqui do curso de Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro. Nós pegamos relatos de experiências e algumas palestras e fizemos uma correlação com esse tema. Aqui nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados. Um dos autores destaca que a hortoterapia ela é muito importante na reabilitação de habilidades que são prejudicadas ao longo do período de internação, como a nossa colega até citou na apresentação anterior. Muitos pacientes ficam aí depressivos, eles perdem habilidades motoras, se sentem isolados, entre outras coisas. E, além disso, nós destacamos, com base no que estudamos, que essa relação com a natureza diminui o sofrimento psíquico. Esse contato com a natureza faz com que os pacientes hospitalizados eles se socializem, eles diminuem sintomas de ansiedade, depressão, se veem como pertencentes ao meio ambiente, como protagonistas, como seres ativos, embora dentro daquele contexto hospitalar. E falando um pouquinho dos relatos de experiências da semana em comemoração à terapia ocupacional que nós tivemos aqui, nós evidenciamos que a participação das atividades, de atividades como a hortoterapia, e atividades que envolvem contato com o meio ambiente, melhora a socialização e essa consciência ambiental. E além disso, os autores destacaram que essas práticas, a hortoterapia como um recurso com base nos princípios da agricultura sustentável, ela proporciona que, muitas das vezes, esses pacientes que chegam até o hospital vivem em vulnerabilidade social e chegam lá com carências nutricionais,
E, através dessa prática sustentável desse recurso, eles podem utilizar isso como opções de sobrevivência do lado de fora, após a alta, né? Então, ou seja, isso acaba contribuindo para essa reinserção, né, social e a erradicação com a fome. Da fome, no caso. Agora, concluindo, nós concluímos que a ortoterapia ela é muito eficaz na reabilitação psicossocial dos pacientes hospitalizados, porque a terapia ocupacional ela vem com esse objetivo de proporcionar um acompanhamento humanizado, fazer intervenções humanizadas, e a ortoterapia ela acaba proporcionando isso, né? Através desse recurso, com base nos princípios da agricultura sustentável, o paciente ele começa a ter oportunidades, né, de... Me fugiu a palavra agora, desculpa. Me ajuda. Ele tem a oportunidade ele começa a desenvolver, né, as habilidades que ele de reabilitar as habilidades que ele acabou sendo prejudicado ao longo desse período de internação. E aí, nesse caso, a terapia ocupacional, ela assume esse papel de pensar em estratégias não só para dentro daquele contexto hospitalar, mas pensando na vida fora desse contexto hospitalar como um todo, porque a terapia ocupacional ela vem com essa ideia de pensar o sujeito como um todo, de forma integral, e não só como um pedaço, sabe? Como não divide o paciente, ela pensa o paciente como um todo. É isso. Muito obrigada. Bom, parabéns pela apresentação. Sem mais delongas, professora Alessandra, por gentileza. Muito bom, meninas. Parabéns para vocês, né, pela oratória também. Vocês têm uma boa desenvoltura na apresentação também. Gostei muito de saber que duas faculdades de estados diferentes, né, a Mauá e Rio de Janeiro, estão aí com temas muito próximos, né, ligados aí na COP30, né, aos ODS aí. Então, vocês estão antenados no que está em voga, o que está na atualidade aí sendo discutido. Isso é muito legal ver, né? E de cursos diferentes, né? Uma terapia ocupacional, outra enfermagem, e vocês também antenados aí. Gostei muito do trabalho de vocês também. É uma leitura fácil, muito bem, as citações claras ali, deu para entender essa parte introdutória de vocês, da preocupação dessa terapia, né, com a plantar ali com os pacientes no hospital, mas levar para a vida dele, para que ele leve isso no futuro, para a vida dele, lá fora também. Então, talvez a introdução dele ali no hospital, naquele momento que ele está internado, e depois, quem sabe, ele pode levar isso para a vida dele, né? Então, eu gostei, assim, porque vocês trouxeram que esse vínculo, existe uma necessidade desse vínculo profissional, que não necessariamente pode ser só um terapeuta ocupacional, pode ser uma enfermeira, pode ser um fisioterapeuta, outros profissionais, pode ser de uma forma multiprofissional, você concorda? Esse tipo de terapia? Então, a Gabriele da enfermagem, junto com a Ana Paula da terapia ocupacional, podem trabalhar em conjunto para esse tipo de... Porque a ideia dela é basicamente a ideia de vocês, né? São um pouquinho diferentes os contextos, mas é basicamente isso, visando que pacientes da área de saúde mental, de geriatria, de pediatria, pacientes de cuidados paliativos, que muitas das vezes estão ali já há um tempo e têm condições de estar participando desse processo também. Mas a gente sabe que existem algumas limitações, né? Que eu acho que até a gente pode pensar em colocar isso num estudo, que, assim como eu falei no da Gabriele, o que eu falo aqui é no sentido de construção, de talvez levar alguma ideia para você, para o seu orientador. Vocês aceitam se vocês tiverem realmente vendo que o que eu estou falando tem a ver com o trabalho de vocês. Mas eu penso que implementar um tipo de trabalho assim, ele tem as suas limitações na área hospitalar por questão de espaço mesmo. Mas iluminação, espaço,
Mas vocês podem fazer um tipo de horta o quê? Aquela horta que é na parede, né? É vertical. Pode ser uma estratégia. Pode utilizar algum tipo de iluminação artificial. Ah, mas eu vou precisar de recursos financeiros. Será que o hospital ele vai pensar em me dar algum tipo de apoio financeiro para implementar esse projeto? Porque é um projeto, já é um projeto que vocês podem pensar em implementar. Você pode tentar verbas o quê? De fora, né? Então, você pode tentar algum parceiro de fora que faça o investimento na compra o quê? Das mudas, do adubo, né? Do material em si que vai ser utilizado e pensar nisso. Então, são projetos que são aplicáveis, realmente. Lá em Mauá, eles já estão aplicando lá, né, na clínica, que eu percebi, lá onde tem os pacientes, mas vocês também já podem pensar em fazer a aplicabilidade em algum lugar. Então, assim, existem algumas limitações, né, que eu falei como financeira, a questão da estrutura física, mas isso tudo, quando a gente leva o problema, a gente já tem que trazer a solução, né? Vocês já podem vir. Isso, inclusive, você pode trazer no seu trabalho. Olha, talvez existam algumas, né? Pode ser que existam algumas limitações em relação a alguns fatores, mas vocês já podem trazer quais seriam essas soluções. Então, é trazer aí um incentivo para que os profissionais, independente daquela área, pensem em colocar em prática esse projeto, né? Mas a gente sabe que é necessário também o quê? Uma capacitação. Então, a equipe que vai trabalhar é uma equipe multidisciplinar do hospital. Vai ter o terapeuta, o fisioterapeuta, o psicólogo, vai ter a enfermeira, todo mundo. Então, vamos capacitar em relação a esse tipo de trabalho que é da horta terapêutica, porque, né, vamos supor, eu sou uma leiga, né? Eu sou enfermeira, mas eu sou uma leiga nessa área, né, de horta terapêutica. Mas se eu tiver uma capacitação, eu aprendo e posso colocar isso em prática junto com os meus pacientes e com os meus colegas de trabalho. Então, a gente pode incentivar dessa forma também, né? Então, essas parcerias que vocês vão fazendo, não só profissionais ali com os demais profissionais, mas também buscar esse financiamento externo, vai gerar aí bons frutos, né? Que, inclusive, vão gerar novas pesquisas. Como eu falei para a Gabriele, a pesquisa ela não para por aí, vocês têm que continuar, até porque essa temática ela pode servir como TCC para vocês também, e colocar em prática isso, né? Já pensar aonde eu posso implementar esse tipo de projeto. Que hospital aceitaria esse projeto seu? Vocês já pararam isso para pensar? Aonde vocês poderiam estar colocando? Pode ser até que seja um hospital particular. Olha, monta o projeto bonitinho já, leva para eles, olha, a gente pode fazer um projeto de extensão. Então, isso daí já levar, que o da Gabriele já é projeto de extensão, pelo que eu percebi. O de vocês também pode gerar um projeto de extensão junto com o seu professor, que eu acho que não tem, não é isso ainda? Não, o nosso tema ele veio mesmo da Liga Acadêmica, não foi de um projeto de o da extensão. Liga, né? Que eu achei super interessante também a Liga Acadêmica de vocês, né? É super importante ter uma Liga Acadêmica numa faculdade, e vocês, pelo que eu vejo, vocês encabeçam essa Liga Acadêmica aí. Mas essa liga pode botar em prática. Vocês podem botar isso em prática, levar isso para algum lugar e propor implementar isso. E vocês tocam isso daí no hospital, né? Eu estou de parabéns. Pensar que tem muito trabalho aí pela frente ainda. Dá para vocês desenvolverem um trabalho social grande, pensando já nos benefícios não só para a profissão de vocês, porque toda vez que a gente escreve um trabalho desse, né? Qualquer um de vocês que montaram um trabalho aí, vocês têm que pensar o seguinte: eu preciso contribuir para três categorias. Para a comunidade científica, a faculdade, né? Para a formação de novos profissionais. Eu preciso contribuir para a própria assistência, para o trabalho que eu vou prestar, então, para assistência, mas também para a comunidade. Então, o trabalho, e ele não tem que ser engavetado, a gente tem que pensar em botar realmente em prática, tá bom? Então, vocês estão de parabéns também, gostei muito da temática de vocês, e realmente, vocês estão em que período? Do primeiro período. Olha, estou de parabéns, desenvolveram muito bem apresentado o trabalho de vocês também.
Por mim, professora, fico à disposição aí, então, se quiser complementar, professor. Perfeito, professora, muito obrigado. Meninas, novamente, parabéns. Só elogiar mesmo até o resumo, achei ele muito. Ele está bem estruturadinho, com todas as citações, né? Seguindo aí o sistema autor data, isso é bacana. Vocês citaram bastante revistas, outros artigos, então isso é bem interessante. Parabéns mesmo aí pelo trabalho. E assim como eu disse, sou de outra área, né? Minha área é muito mais teórica e barra filosófica do que não tem quase aspecto prático, mas é interessante ver, eu gosto dos trabalhos da área da saúde, que a maioria tem um viés prático, né, de aplicação no dia a dia, como o da Gabriele, que já tinha uma projeto de extensão, vocês podem aplicar o projeto de extensão diferente da minha área, que a maioria das vezes os trabalhos de pesquisa é só no campo das ideias, né, raramente você tem. Mas então, assim, parabéns para vocês e estou satisfeito também, tá? Antes de eu chamar o próximo trabalho, eu queria falar o seguinte: no final, a hora que o último trabalho apresentar, eu vou espelhar aqui o QR Code da presença, tá? Então, quem apresentou, fique aí até o final, porque depois no final eu vou espelhar o QR Code para que vocês tenham aí, para tirar a presença aí de participação. Gabriela, eu vi que estava aí ainda, espero que ainda esteja, porque eu esqueci de dar esse recado, tá bom, pessoal? Bom, meninas, parabéns. O terceiro trabalho, e já penúltimo da noite, é o trabalho intitulado O Desenvolvimento Sustentável e a Terapia Ocupacional na Promoção da Igualdade Social, dos autores Ana Carla Santos, Padrão Pereira, Priscila dos Santos Silva, Elaine dos Santos da Cruz, Leandro Oliveira da Silva, Tauana dos Santos Fernandes, Nicole Pedrosa, Rodrigues Ferreira. Orientada pela professora Noelle Pedrosa Silva Rodrigues Ferreira, do Rio de Janeiro também. Boa noite. Meu nome é Ana Carla Padrão. Eu sou aluna do curso de terapia ocupacional aqui do NIRJ. Como apresentado, o nosso trabalho é sobre o desenvolvimento sustentável e a terapia ocupacional na promoção da igualdade social. Eu vou estar compartilhando com vocês os slides. Tem alguém que está compartilhando a tela? Não sei quem. As meninas vão tirar aqui. Aí tira e coloca, porque eu não sei se vai dar algum choque de. Aí, perfeito. É porque agora sumiu para mim. Nosso trabalho, ele vai propor um diálogo com a Agenda de 2030 sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós escolhemos 3 objetivos específicos, que vai ser sobre sustentabilidade, erradicação da pobreza, zero. E aí, para a gente conseguir entender um pouco do trabalho, falar sobre as nossas pesquisas. O trabalho ele foi realizado através de pesquisas em plataformas científicas e nós vamos apresentar agora um pouco da proposta. Há um tempo atrás se justificava que a fome tinha a ver com a falta de acesso, de produção, na verdade, dos alimentos. E aí, quando a gente começa a ler, a gente vai ver autores como Azevedo, Cardoso, falando que, na verdade, o problema não é a falta de produção dos alimentos. E isso a gente pode perceber através do Brasil, que é um dos maiores exportadores de alimentos. E ainda assim, tem uma insegurança alimentar muito alta. Então, se conclui que a falta de acesso a essa alimentação se dá por outras condições sociais, que é, em geral, a falta de renda que essas pessoas possuem para o acesso aos alimentos. A gente vai trabalhar a terapia ocupacional aqui como um agente social, no sentido de como a terapia ocupacional pode estar ajudando
a desenvolver a uma agricultura sustentável, uma horta que gere renda para que essas pessoas possam, de alguma forma, estar saindo desse local de vulnerabilidade social. Como eu falei, os nossos temas escolhidos para tratar o eixo é agricultura sustentável, fome zero e erradicação da pobreza. E aí a gente estudou como algumas práticas da terapia ocupacional vêm sendo tratadas com o objetivo dessa promoção de igualdade social. Então, foi avaliados hortas de formas coletivas, onde as pessoas tinham acesso em CAPs, hospitais, centros comunitários. Havia plantação de vegetais ou criação de objetos recicláveis que pudessem ser vendidos para geração de renda, o que gerava para essas pessoas uma forma de diminuição da vulnerabilidade. A interseção da terapia ocupacional com o desenvolvimento sustentável foi traçada através de palestras aqui dentro da universidade. Nós somos da Liga Acadêmica de Terapia Ocupacional e tivemos algumas terapeutas ocupacionais que trabalham com pessoas em vulnerabilidade sociais dentro de centros-dias, dentro de hospitais, e que trouxeram na prática como que essa atuação de horta-terapia, criação de recursos com materiais recicláveis poderiam ajudar na renda dessas pessoas que estão em vulnerabilidade. Muitas dessas pessoas que estão em vulnerabilidade são idosos. Acho que travou, né? Acho que congelou. Acho que deve ter dado uma coisa de rede comum em aulas online. Travou, sim. Talvez ela tenha que sair e entrar de novo. Vamos ver. Acho que a hora que ela cair. Deixa eu ver se eu... Não, em Rio de Aí, Janeiro. agora ela caiu de vez. Agora vamos. Em Rio de Janeiro, eu sou carioca. Uhum. Eu moro em São Paulo atualmente, mas eu sou carioca. E lá tudo pode acontecer, né? Dependendo de onde a gente vai, meu filho, pode ter um tiroteio, aí cai tudo, ter apagão. Você sabe que, assim, só para enquanto a gente aguarda, né? Eu participei de um congresso da Universidade de Coimbra de Direitos Humanos e o professor que coordenou a banca, eu estava como expositor, né? Tinha os professores avaliadores. E aí eu caí numa banca que eram 2 professores avaliadores, os 2 cariocas, e todos os outros que apresentaram, fora eu, todo mundo carioca, só eu de São Paulo, né? Aí eles perguntaram, mas você é aluno de algum dos professores? Eu falei, não, eu escolhi o GT por... né? Gostei do tema e fui. E aí apresentou, assim, acho que foi coisa de 2, 3 dias, teve a mega operação lá do Rio de Janeiro e tal. Aí eu até conversei com aquele professor, eu falei, puxa vida, a gente tava 2 dias antes tendo coisa de direitos humanos, né, tal, e aí vem essa água fria, situação super triste, né, enfim. Aí eu fugi literalmente do Rio de Janeiro por conta da violência lá. Hoje em dia eu moro em paz no interior de São Paulo. Eu moro também no interior de São Paulo, sou de Bauru também. Falo que é uma paz que dá, que é tranquilo. Bem. Até São Paulo mesmo, a capital, eu sou de lá, né? Não, Lá cidades também, grandes, lá também tá. Pessoal de Mauá aí, pessoal Osasco, é cidade grande, né? Exato. É que a gente agora que está no interior, a gente está na roça,
Mas aqui é tranquilo, gente. É. Nossa. É que existe vida fora das grandes capitais, nossa. Eu chego em 5 Concordo. minutos no meu trabalho. Aqui é parecido também. De carro eu chego em 5 minutos, caminhando é 15, né? No Rio Onde de eu tô. Janeiro foi assaltada 6 vezes só, saidinha de banco. Foi assaltada de todas as formas que você pode imaginar. De Meu carro, Deus. a pé, de ônibus, de todas as saidinhas de banco, todas elas eu fui assaltada no Rio. Mão armada, com canivete, É. todas elas. Aí eu cansei. Ah, não, tá Mas o Rio de certíssimo. Janeiro continua lindo. Eu Ah, amo o Rio. não, não tem. Bom, então enquanto isso, Ela não entra. Quer trocar, então, de apresentação? Pode ser? enquanto ela não entra, vamos, Maiara, eu vou chamar então o outro trabalho enquanto ela não entra. Se ela entrar, eu falo para ela só aguardar e ela finaliza. Tá bom. O outro trabalho é o título Impacto da Nutrição no Ciclo Pré-Menstrual, como a escolha de alimentos influencia os sistemas menstruais, da Maiara Venceslau da Silva, orientada pela professora Clarissa de Almeida Trapela, de Mauá. Boa noite. Boa noite. A professora, a professora Noelle falou que elas estão retornando. Professora Noelle, a gente pode dar prosseguimento com essa apresentação e depois elas retornam? Tem algum problema? Acredito que não. Desculpa, só não tô com a câmera ligada que eu tô Não. na pista Fique dirigindo tranquila, ainda. professora, fique tranquila. Tá Não, então, bom? perfeito. Então, aí eu dou prosseguimento, aí depois ela se retorna, ela termina de onde ela começou, tá bom? Pode Perfeito, ser? Então tá bom, então. perfeito. Obrigado, professora, pelas notícias. Bom, Mayara, então pode iniciar sua apresentação 10 minutos, por gentileza, tá bom? Sim. Conseguem visualizar? Sim? A Sim, troca tá ok? está Tá trocando. ok. Ok. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou a Maiara Venceslau, sou estudante de enfermagem do 6º período da unidade de Mauá, São Paulo. Bom, o meu trabalho ele teve início há 2 meses, então eu estou iniciando, né, agora a parte dos trabalhos, e conhecendo a iniciação científica, só um adendo. Bom, o tema que eu trago hoje é o impacto da nutrição na fase pré-menstrual, como a escolha dos alimentos influencia os sintomas menstruais. Fui orientada pela professora Regina Marinho e como co-orientadora a professora Clarissa Trapela. Bom, trazendo alguns conceitos, primeiramente, o ciclo menstrual é um processo natural do nosso corpo. Ele ocorre durante um ciclo de 28 dias, podendo variar de 21 a 35, né, dependendo de cada corpo. Ele se baseia em várias fases, e o meu trabalho tem como foco a fase pré-menstrual, por ser a fase que ocorre entre 7 a 10 dias, que vão anteceder o início da descamação do útero, e é uma fase que tem muitas variações hormonais que acometem a parte física e emocional da mulher. Traz sintomas como a dismenorreia, que é chamadas cólicas, é o termo técnico. As cólicas em si são as contrações uterinas, então causam muita dor, irritabilidade, fadiga, retenção líquida e principalmente alterações de humor. E, bom, a alimentação, como que ela entra nessa parte dos ciclos? A alimentação, ela é muito importante nesse período dos 10 dias. Ela é um fator que vai decidir se vai ser um agravante ou vai ser um alívio para esses sintomas. O problema de pesquisa é que a minha pergunta norteadora, né, das análises dos artigos, é como os alimentos consumidos na fase pré-menstrual vão influenciar esses sintomas. Infelizmente, não há tantos artigos, tantos trabalhos que vão focar exclusivamente nesses 10 dias, né, até o início do ciclo. A gente encontra sobre outras patologias, mas infelizmente desse período está sendo um pouco mais difícil para estar fazendo essa procura. Então, eu estou recorrendo tanto à parte de enfermagem quanto à nutrição. Bom, tem como objetivo geral analisar como esses alimentos vão se correlacionar com o corpo da mulher nessa fase pré-menstrual
e especificamente propor cuidado de enfermagem a esse período, né? Incentivando a alimentação, né? Na parte incentivando o autocuidado e qualidade de vida dessa mulher. Então, o objetivo geral vai se basear em como nós, enfermeiros, podemos trabalhar e com cada paciente. A metodologia foi um estudo qualitativo, né, coleta de dados, fundamentado em revisões bibliográficas, né, artigos, revistas. Usei como base Cielo, PubMed, PBS, Google Acadêmico, e priorizando ali artigos 2015 mais 2020. Bom, como resultados, os resultados são bem confiantes, relacionados ao tema central, né, da relação dos alimentos, e eles dizem que a alimentação desempenha um papel essencial na modulação dos sintomas pré-menstruais. Eu quero trazer os agentes inflamatórios, que vão ser os agentes que vão piorar esses sintomas, né, essas dores, vão ocasionar vários transtornos durante esse período. Nós temos o açúcar refinado, gorduras saturadas, ultraprocessados, carnes vermelhas embutidos, álcool, farinha branca e cafeína. Então, alimentos como, infelizmente, o chocolate, que sempre alivia a parte psicológica, mas, infelizmente, ele é um agravante para o aumento desses sintomas. Fast foods, frituras, em geral, em excesso, esses alimentos vão inflamar o nosso corpo, ocasionando muito mais dor, muito mais incômodos. Bom, nós temos os micronutrientes, que vão ser os agentes salvadores, né? Eles que vão ajudar o corpo na parte de desinflamar, auxiliar em neurotransmissores que vão ajudar o corpo a lidar com esses agentes causadores de inflamações. Nós temos o magnésio, que ele é um relaxante muscular natural, o cálcio, é um regulador de humor, e também ele vai ajudar muito na tensão muscular. Temos o ômega 3, que é um anti-inflamatório bem forte, a vitamina B6, juntamente com o triptofano, perdão. Eles vão ser reguladores de neurotransmissores, sintetizando a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor muito importante, pois ele vai ajudar a regular tanto a parte de humor, quanto algumas alterações, algumas funções sistêmicas, como parte cardíaca, por exemplo. Então, em geral, uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, vai ser uma dieta anti-inflamatória e que não tenha excessos. Uma dieta padronizada para cada paciente. E a alimentação saudável seria relacionado a alimentos que são ricos nesses micronutrientes, sendo como frutas, verduras mais escuras, grãos, peixes e chás também. Durante a minha pesquisa e até do meu ciclo social, um dos chás mais utilizados é o chá de endro, o nome. Ele é um chá muito poderoso, o seu anti-inflamatório na parte fisiológica, ele age, ele tem uma ação muito forte na parte da musculatura uterina. Bom, concluindo, até agora das minhas pesquisas, a nutrição adequada é fundamental para o equilíbrio fisiológico e emocional da mulher, principalmente nesse período de 10 dias, pois quando o corpo vai começar a preparação para a descamação, tem essas alterações hormonais, então a alimentação exclusivamente nesse período vai ajudar muito a mulher a passar por esse período, não ter tantas variações de humor, variações fisiológicas, principalmente não ter tanta dor. Infelizmente, a dor ela é tanta para algumas mulheres que a gente fica de cama, não consegue ter uma rotina normal, né? Você fica exclusivamente para aquela dor, tomando muitos medicamentos, muitas vezes medicamentos sem prescrição,
apenas querendo resolver aquele incômodo, sendo que 10 dias antes você já poderia estar preparando o seu corpo para não sofrer tanto. E como, né, relacionando ao meu curso, como enfermeiro pode participar desse processo? Novamente pela educação em saúde, por meio da orientação nutricional, tanto pelas consultas de enfermagem e quanto à beira-leito, por meio da promoção das práticas de alimentação saudável, né? Então, você conversar com aquela paciente, entender seu histórico, como é a rotina dela, se ela tem condições de uma alimentação saudável exclusiva, se ela tem que fazer pequenas trocas. Então, o enfermeiro tem um papel fundamental na escutativa com a paciente. E, por fim, eu gostaria que minha pesquisa seja... minha pesquisa contribua bastante para o corpo acadêmico e que influencie também outras pesquisas relacionadas ao tema para contribuição da parte acadêmica e também regional de cada aluno. E é isso, muito obrigada. Perfeito. Parabéns, Mayara. Bom, até pelo tema e coisa não seria diferente, né? Professora Alessandra, por gentileza, está com a palavra. Primeiramente, te elogiar, Mayara, também pela sua forma de apresentação, domínio do conteúdo também. Obrigada. Eu estou feliz aqui de ver as apresentações aqui, o quanto vocês, né, como acadêmicas, estão empenhadas, né? Todos os grupos até agora se apresentaram muito bem, com domínio de oratória, né? Domínio de tecnologia, afinal de contas, você tem que saber, né, compartilhar. Isso tudo aí tem a ver com o aprendizado também de vocês, que hoje em dia muitos congressos são de forma online também. Então, isso é muito legal, saber que vocês estão já antenados, né? E hoje em dia a gente está tendo muito a discussão sobre a menopausa, né? Sim. E aí a gente vê pouca discussão sobre o período da menstruação, de quem está nesse período reprodutivo, né? Que está, principalmente em relação a esse período pré-menstrual, que é a tal de TPM aí, né? Que Sim. deixa as mulheres irritadas, né? Estressadas, com dores, né? Só quem passa por isso que sabe, né? Então, assim, gostei de ver que você foi de encontro a um trabalho que realmente vai ter uma escassez de publicações. Sim. Eu creio que você teve um embate aí, vão ter poucas publicações nessa área. Tem mais na área da menopausa. Sim, mas ela tem uma relevância científica muito grande, né? Principalmente para a nossa área, para a área da saúde de uma forma geral. Porque assim, a gente sabe que existe uma certa limitação das pessoas que estão nesse período em relação ao que posso fazer para melhorar todos esses sintomas que eu sinto, que é dor, irritabilidade, né? A necessidade de comer alguns carboidratos, porque as pessoas não entendem por que eu estou com fome, né? Porque o carboidrato, justamente, ele vai ajudar na síntese da serotonina, não é? Sim. E aí, automaticamente, de um lado, né, o seu corpo entende isso, eu preciso comer chocolate para diminuir a minha irritabilidade. Então, né, os homens têm que pensar em dar sempre um chocolatezinho para a namorada, para a esposa, para tentar melhorar. E é verdade isso. Mas as pessoas têm dificuldade de saber que nutrientes podem vir ajudar. E uma pesquisa como a sua, ela tem muito a acrescentar, como eu falei para vocês, não só para a academia, para conhecimento científico, mas também para a comunidade de uma forma geral e para as enfermeiras poderem colocar isso em prática lá quando elas estiverem na assistência. Então, assim, esse tema, ele é super relevante para a gente. E você pode pensar, inclusive, eu sei que você está no início aí do seu trabalho, você pensar junto com a sua orientadora, a possibilidade até de tentar elaborar um protocolo de orientações, porque, assim, se eu tiver um protocolo de orientações, um protocolo em que eu descreva quais são os principais micronutrientes que podem vir a diminuir esse tipo de sintomas, se for protocolado numa instituição isso,
a enfermeira ela pode administrar, porque está protocolado. Enfermeiro prescreve medicações, né? A gente prescreve antibiótico, né? Metronidazol, a gente prescreve, desde que estejam protocolados na instituição. E aí você pode propor protocolos institucionais que descrevam quais são esses micronutrientes que a gente pode até, a enfermeiro pode dar de forma endovenosa, fazer uma terapia endovenosa de vitamina B, de uma vitamina 12, B6, B12, dar esses micronutrientes para a mulher justamente nesses períodos em que são pré-menstruais, para tentar equilibrar esses sintomas aí. Assim como está acontecendo hoje em dia com o pessoal da menopausa, né? Que antigamente se retirou a terapia hormonal e hoje em dia viu-se que a introdução da terapia hormonal ela vem a ajudar muito mais a mulher a não ter aqueles sintomas de fogacho, irritabilidade, falta de libido. Se existe algo que eu possa introduzir e dar para o paciente e reduzir esses sintomas, e ela quer participar, por que não, né? Então, eu penso que seria interessante tentar montar um protocolo que poderia ajudar outras enfermeiras em outras instituições implementar isso dentro do seu serviço lá no hospital ou no postinho, né? E muitas das vezes a gente vai precisar também da interdisciplinaridade, trazer outros profissionais, psicólogos, né, terapeutas, outros profissionais, para darem esse apoio também na enfermagem em relação a essa mulher que está passando por tantos sintomas e tantas mudanças no seu corpo, né, que está deixando, porque como você mesmo falou, atrapalha a qualidade de vida dela, esses sintomas. A partir do momento que traz algum transtorno, né, a gente tem que tratar, então a gente tem que procurar algo. Então, assim, gostei muito do seu trabalho também. Eu acho que só tem uma referência ali que precisa ajustar. Ela começa de forma errada. Se você quiser depois, eu me disponibilizo a conversar com você, com a sua orientadora. Eu conheço o pessoal aí de Mauá também. É Mauá, não é? Isso, Mauá. Então, o diretor é meu amigo também, o coordenador é meu amigo. Se precisar de algum apoio, eu também dou. Tem que rever uma referência, porque vai publicar. Então, tem que ver uma referência aqui que está errada. E quando a gente faz citação no texto, no final do texto, a gente precisa botar em caixa alta. Então, se você citou aí, vamos supor, você é Venceslau, vírgula, o ano, tudo em caixa alta. É uma coisa boba, mas como vai publicar, é só para ficar certinho lá, não tem nenhum problema. E, de uma forma geral, te parabenizar por o título em si, ele traz muito do seu trabalho também. Então, eu gostei muito da forma como você descreveu ele aqui. Você está sozinha nessa empreitada, né? Sim, sozinha. Parabéns aí. Obrigada. Parabéns, Mayara, pela sua apresentação, tá? Tema muito importante. Eu também, o único apontamento que eu faria seria esse daí da caixa alta, né, em maiúsculas, os sobrenomes no texto, né? Mas porque as revistas pedem, aí se a senhora for publicar, aí a hora que publica, o texto o pessoal vai mandar alterar, mas assim, o texto está bem escrito, gostei bastante, tema muito importante, muito interessante também. Bom, tô adorando fazer aqui, que eu tô aprendendo muito. Tô fugindo da minha bolha, então tô gostando bastante mesmo, tá? Parabéns. Bom, então vamos retornar a Ana Carla. Conseguiu retomar aí? Retornar para a sala? Deixa eu ver se... Ô, João, eu estou tentando te mandar aqui o QR Code. Estou te mandando o QR Code, tá? Eu vou espelhar ele aqui. No final, no final, se você quiser espelhar. Isso. A Ana Carla, tá aí? Será que ela conseguiu? Se não, se tiver outro... Não, esse daí, esse foi o último. Mas tem a Ana Carla, Priscila, Elaine, será que não tem mais? Tá, perfeito. Se tiver algum outro autor, né? Tem mais de um. Quiser apresentar também, pelo menos falar, só para não deixar de apresentar. Tem a Tauana, Leandra, Elaine, Isso. Priscila.
Ah, não, a Tauana e a Noelle são as orientadoras, né? É, a professora Tauana e a professora Noelle. Aí, acho que a Ana Carla que está mandando. Aí, voltou. Ótimo. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar. A gente estava gravando aqui na faculdade e a internet caiu. Até por isso que a Ana Paula e a Joyce acabaram saindo também. Não, não Porque a se preocupe. internet fugiu. Eu não sei onde a gente parou, então vou fazer um resumo bem breve, se vocês não se Não, pode importarem, ser que sem você retome. apresentação de slide. Ah, tá bom. Tudo Você fique à bem? vontade. Pode retomar de onde você Então, achar necessário. tá bom, obrigada. O nosso artigo ele vai falar sobre a atuação do TO, né, em 3 eixos da ODS, que é o Fome Zero, a agricultura sustentável e a erradicação da pobreza. Como eu vou tentar ser breve, desculpa, porque eu já gastei um tempo. Quando a gente vai discutir sobre isso, a gente percebe que a fome e a pobreza, elas não vêm, principalmente a fome, ela não tem um objetivo de falta de produção de alimentos. E aí a gente vai trabalhar justamente com alguns autores que vão apresentar que essa insegurança alimentar, ela vai vir por conta da falta de acesso que essas pessoas vão ter a esse alimento. E vai ocorrer justamente pela falta de renda. Então a gente decidiu pensar como que o TO consegue atuar como um mediador, porque a gente entende que o TO ele vai trabalhar com esse fortalecimento social, mas não de forma sem políticas públicas, porque a gente entende que é necessário que haja políticas públicas junto com essa atuação do TO. E aí a gente relatou através de pesquisas de artigos científicos, nós usamos 31 artigos para nos basearmos na nossa escrita, e também utilizamos uma palestra, uma roda de conversa que nós tivemos com terapeutas ocupacionais através dos eventos da Liga Acadêmica de Terapia Ocupacional aqui do NIRJ. Essas terapeutas ocupacionais, elas trabalham em vários locais, né? Então, teve terapeutas de clínica, terapeutas que trabalham em hospitais, mas o que a gente trabalhou, focou principalmente foi falar sobre as terapeutas ocupacionais que trabalham no centro-dia de um hospital aqui do Rio de Janeiro, que é chamado de Eduardo Rabelo, e elas contaram sobre a experiência que elas fazem justamente com pessoas em vulnerabilidade, e algumas citaram também a geração de renda através de produção de horticultura, de artesanatos, né, através de materiais recicláveis e a diferença que isso fez na vida dessas pessoas. Então, teve uma delas que citou que trabalhando o artesanato, além de recuperar a autoestima, a autonomia dessas pessoas, também foi gerada uma renda que, para ela, tirou ela da situação de vulnerabilidade que ela estava, através da produção. Então, o nosso artigo ele vai falar justamente sobre essa coligação que a terapia vai fazer como um fortalecimento social e um mediador dessa diminuição da vulnerabilidade, né? A gente entende a terapia ocupacional, ela vai utilizar as AVDs, que são as atividades de vida diária, mas principalmente as ocupações significativas, e a gente entende as ocupações que têm um significado para a pessoa como ferramentas potentes de mudança de vida. Então, a gente vai trabalhar em cima desses espaços. E, principalmente, uma coisa que é relatado é que esses espaços eles vão fortalecer, além da autonomia, da questão de renda, principalmente a questão social dessas pessoas. Porque são produzidos em ambientes sociais, então são horticulturas sociais, os artesanatos são feitos de forma sociais, e além de tudo, a gente vai trabalhar também a autoestima e a confiança dessas pessoas. Eu queria agradecer e pedir desculpa mais uma vez pelo ocorrido. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. O áudio está desligado, professor. Pronto. Eu falei, imagina, não tem que pedir desculpa não, isso acontece. Professora Alessandra, por gentileza, está com a palavra. Boa noite. Boa noite, Ana Carla. Não precisa pedir desculpa. Eu já até, no intervalo até estava falando do Rio de Janeiro. Essas coisas acontecem no Rio. Eu sou carioca.
Gostei muito do seu texto, do seu tema. Está muito bem escrito aqui esse resumo, né? As citações, vi que trouxe uma bibliografia atualizada também, isso é importante, né? É um tema muito relevante, que está em voga, né? Eu vi que a Unis também está antenada do que está no momento aí. E a gente sabe que... E aí você está trabalhando também os eixos da COP30 aí, né? Que a gente está no momento, que é a questão do desenvolvimento humano e social, promover sistemas alimentares sustentáveis, tudo a ver, porque a terapia ocupacional ela vai trabalhar... Esse projeto que vocês, né, foram lá conhecer, ele tem tudo a ver com a terapia ocupacional. É colocar a reinserção dessa pessoa que está em vulnerabilidade já no ambiente social em que ele possa se autossustentar. Então, é um tema que a gente tem que investir realmente na pesquisa, né? Precisa se discutir mais sobre esse assunto, né? Então, quando você consegue alinhar aí a parte de desenvolvimento sustentável com as terapias ocupacionais, a gente mostra que é viável isso. Terapia ocupacional com o desenvolvimento sustentável é super viável, que dá para ver. Então, mas tem um grande desafio aí quando a gente fala em erradicar a pobreza. Isso é um desafio para a gente ainda no Brasil, né? Talvez é um trabalho de formiguinha que a gente esteja mais isso daí. Se a gente não começar, como é que a gente vai conseguir, né, obter as respostas? Então, eu concordo com vocês que as terapias ocupacionais elas podem trazer aí por meio de oficinas, projetos sociais, que vão justamente viabilizar para que essa população, né, seja empoderada, veja que esses recursos, né, sejam de recicláveis, os recursos que ela tem possibilidade de acessar ali de forma gratuita, ela pode transformar isso em algo vendável e ela conseguir uma fonte de renda. Então, é super viável isso, né? Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Em relação ao trabalho. Gostei muito do que eu vi aqui no trabalho de vocês. Trouxeram bastante citações, né? Então, deu para ver que vocês pesquisaram muito sobre o assunto, buscaram aí se apropriar desse conhecimento. Isso é interessante, né? E olha que é um tema novo, né? Assim, que vem sendo discutido agora. E mesmo assim vocês estão conseguindo novos trabalhos aí, né? Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. As orientadoras também, tá bom? Muito obrigada. Bom, parabéns, Ana, novamente. Obrigada. A hora que você fala de erradicação da pobreza, já me acende um alerta aqui para um fato, né, que é o seguinte: o artigo 3º da Constituição Federal, ele estabelece os objetivos fundamentais da República. E um deles, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? A nossa Constituição é de 88, então ela tem um pouco mais aí de 30 e poucos anos aí, né? Em 2018 ela fez 30 anos. Então aí tem 37 anos mais ou menos, né? Não sou bom de conta, mas enfim. De lá para cá, houve efetivamente uma erradicação da pobreza e da marginalização? Não. Sabe o que houve? Houve um aumento. Uhum. Houve um aumento. Então, assim, isso fica no campo teórico. Né? Eu tenho... E por que me acende alerta? Porque eu, durante 2 anos, estudei muito esses temas. Né? Os 4 primeiros artigos da Constituição, o artigo 3º, os objetivos fundamentais, tem um livro publicado desse tema. O livro está aqui na minha mão. Sempre quando alguém se... Eu trouxe um dado nesse livro de 2021, do IBGE. 62 milhões e 525 mil brasileiros vivendo na miséria, que é pior que a pobreza. Que isso, até então, em 88, tinha essa ideia da pobreza, da miséria é um estado além, né? Isso só da miséria. Da pobreza, então, você chega, né, assim, graus, né? Então, assim, é sempre importante, né, e trabalhar isso, principalmente na área da saúde, essa questão da erradicação
da pobreza, né, da marginalização, da igualdade social, né? No trabalho falou de igualdade social, né? Amanhã nós temos aí um feriado importante que envolve essa questão, a gente refletir sobre isso, né? Então, é isso, Ana, parabéns, peço desculpas aí aos pesquisadores, né, em decorrência da minha ausência de conhecimento da área, mas enfim, dei as contribuições que estavam ao meu alcance, tá bom, pessoal? Gostaria de agradecer aqui a professora Alessandra pelo apoio e dizer que suas contribuições foram efetivamente muito importantes. Tá bom? Eu que agradeço a todos aí. Espero, de alguma forma, ter contribuído, né, o propósito da nossa participação aqui, que a gente pensa que, está me avaliando. Não, não é isso. Na realidade, a gente está contribuindo para o crescimento do trabalho de vocês. Então, pensem dessa Perfeito. forma. Toda vez que a gente passa por uma banca avaliadora, é para melhorar ainda mais o nosso trabalho e a gente poder ter uma outra visão que, às vezes, o nosso orientador, ou que a gente realmente não teve, né? Parabéns a todos os grupos aí, todos os alunos que conseguiram se apresentar e estão de parabéns aí. Perfeito. Reitero os parabéns, vamos continuar nas pesquisas. Ano que vem tem mais um congresso, tem outros congressos também, é sempre importante aí a pesquisa, enfim. Pessoal, eu estou compartilhando aqui, então, o QR Code, né, para quem for já aí, quiser tirar print, aí eu já fazer aí o uso para fins de presença. No mais, agradeço novamente a professora Alessandra. Quem já fez a presença, incluindo a professora Alessandra, já estão dispensados aí. Uma boa noite e um bom feriado para todo mundo. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.